Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo, vamos começar a resolver um exemplo de integral de superfície. Para isso, vamos calcular a integral de superfície da função x ao quadrado d sigma, onde a superfície em questão, ou seja, a superfície que iremos nos importar, vai ser uma esfera unitária, que é definida por x ao quadrado mais y ao quadrado mais i ao quadrado, sendo igual a 1. Nesse primeiro vídeo, eu vou me concentrar em realizar uma parametrização dessa superfície aqui. E como você vai ver, essa parte geralmente é a mais difícil, porque demora um pouco para visualizar. Aí, depois disso, tudo é meio mecânico, mas, claro, pode ter o seu grau de dificuldade também. Por isso que eu vou resolver tudo isso aqui nos próximos vídeos. Sabendo disso, vamos pensar primeiro sobre como podemos parametrizar essa esfera unitária em função de dois parâmetros. Então, vamos pensar sobre isso aqui. Primeiro, vamos pensar sobre a esfera unitária. Eu vou pegar uma vista plana aqui dessa esfera unitária e vou colocar em um gráfico z em relação ao plano xy. Sendo assim, eu vou colocar aqui o eixo z e aqui eu vou colocar o plano xy. É bom deixar claro que isso aqui não é apenas o eixo x ou o eixo y, mas sim o plano xy visto de lado. Agora, nossa esfera unitária pode se parecer com isso aqui. A própria esfera unitária não é muito difícil de visualizar. Bem, o raio dessa esfera em qualquer ponto é igual a 1, já que é uma esfera unitária. Então, esse comprimento aqui é 1, esse comprimento aqui também é 1. E é sempre bom frisar que isso daqui é uma esfera, não é apenas uma circunferência. Eu acho até legal deixar isso aqui um pouquinho sombreado para deixar claro que essa coisa tem uma certa dimensionalidade. Esse sombreado faz com que isso se pareça um pouco mais esférico. Agora, vamos tentar parametrizar isso. Como primeiro passo, vamos apenas pensar aqui um pouco na situação caso a gente não tivesse que pensar acima ou abaixo do plano xy. Se a gente apenas pensar sobre onde essa esfera unitária cruza o plano xy, como nós poderíamos parametrizar isso? Bem, vamos pensar um pouco aqui sobre isso. Onde que essa esfera cruza o plano xy? Ela cruza aqui e realmente em todos os lugares. Então, ela cruza aqui também. Sabendo disso, vamos desenhar aqui do lado o plano xy e pensar sobre esse cruzamento. Aí, depois, a gente pode pensar sobre o que acontece quando a gente vai abaixo ou acima do plano xy. Então, no plano xy aqui, temos essa pequena região onde acabamos de sombrear. Eu vou desenhar isso aqui. A gente pode ver isso aqui que eu vou desenhar com uma vista de cima, uma visão superior. Assim, o eixo z vai estar apontado para você, direto para fora aqui da tela. Aí, teremos aqui o eixo y e aqui o eixo x. Esse primeiro é algo que estamos vendo aqui de lado, e esse aqui agora é algo que estamos vendo de cima. Assim, a nossa esfera vai se parecer com isso quando vista de cima. O que eu acabei de desenhar aqui, esse círculo pontilhado, vai ser onde nossa esfera unitária vai cruzar o plano xy. E assim, usando isso, podemos começar a pensar sobre como parametrizar os nossos valores x e y, ou seja, a coordenada x e a coordenada y de nossa função. Bem, vamos pensar aqui no primeiro parâmetro. Como percebemos aqui, o eixo z está apontado para fora da tela, ou seja, para você. Vamos imaginar, então, que ele comece a girar no sentido anti-horário. Como estamos girando esse eixo z, a visão que teremos vista de cima é que a gente vai ter uma espécie de ângulo sendo formado aqui. Eu vou chamar esse ângulo de S, que, inclusive, ele diz para a gente o quanto estamos girando do eixo x em relação ao eixo y. Você também pode pensar nisso como algo que está girando em torno de z, lembrando que o eixo z está apontado para você. Um detalhe, o raio aqui é sempre 1, já que a gente está falando de uma esfera unitária. Então, dado esse parâmetro S, quais seriam as suas coordenadas x e y? Estamos pensando sobre isso porque estamos sobre o plano x e y. Então, para saber qual é a coordenada x, precisamos lembrar da definição do círculo unitário nas funções trigonométricas. A coordenada x vai ser o cosseno de S. O certo mesmo é o raio vezes o cosseno de S, mas o raio é 1. Já a coordenada y é 1 vezes o seno de S. O legal é que é daí que obtemos as nossas
nossas definições para o cosseno e o seno de alguma coisa. Então, isso daqui é bem bonito e divertido. Agora, nesse caso aqui, z é obviamente igual a zero. Então, se a gente quiser, a gente pode colocar a nossa coordenada z aqui. Colocamos z igual a zero. Afinal, estamos no plano x e y. Agora, vamos pensar sobre o que acontece se a gente for acima ou abaixo do plano x e y. Lembre-se, nós estamos aqui no plano x e y, e isso aqui está nos dizendo como estamos girando em torno do eixo z. Agora, a gente vai pensar sobre o que acontece quando a gente vai abaixo ou acima desse plano. Para descobrir a forma que vamos estar acima ou abaixo do plano, eu vou apresentar um outro parâmetro. Esse novo parâmetro que eu vou apresentar é o t, que vai indicar quando estamos acima ou abaixo do plano x e y. Agora, o que é interessante sobre isso é que se a gente pegar qualquer outra seção que é paralela ao plano xy, teremos um raio menor. Então, vamos colocar isso aqui de uma forma bem clara. Se estamos aqui, onde esse plano é cruzado pela nossa esfera unitária, o raio é menor do que era antes. Então, qual vai ser esse novo raio? Bem, com um pouquinho de trigonometria, a gente percebe que esse comprimento bem aqui é igual ao cosseno de t. Então, esse raio aqui é igual ao cosseno de t. E ainda funciona aqui, porque se t percorrer todo o caminho até zero, o cosseno de zero é 1. Logo, isso funciona quando estamos no plano x e y. Então, o raio aqui vai ser o cosseno de zero, que é quando temos t igual a zero. Aqui não estamos nos deslocando acima ou abaixo do plano x e y. Agora, se a gente se movimentar aqui para cima do plano x e y, o raio vai mudar. Então, nesse caso, será o cosseno de t. Agora, podemos usar isso para realmente parametrizar x e y em qualquer lugar. Vamos, então, olhar aqui para essa seção transversal. Aqui não estamos no plano xy, estamos em algo que é paralelo ao plano xy. Beleza, como estamos aqui, essa seção transversal, quando vista de cima, vai se parecer com isso aqui, mais ou menos assim. Essa é a visão superior dessa seção transversal aqui. E o nosso raio aqui em cima é o cosseno de t. Então, dado essa posição aqui que estamos, qual vai ser a parametrização usando S de x e y? Bem, é exatamente a mesma coisa, exceto agora que o nosso raio não é mais apenas 1. Agora é uma função de t. Como estamos mais alto, por assim dizer, temos que nossa coordenada x vai ter um raio que é o nosso cosseno de t. Então, temos aqui nosso raio vezes o cosseno de s. Afinal, nessa altura, nós vamos girar em torno do eixo z. Então, temos um ângulo S realizando todo esse caminho. Por isso que temos aqui o cosseno de t vezes o cosseno de s. Da mesma forma, a nossa coordenada y vai ser igual ao nosso raio, que é o cosseno de t vezes o seno de s. Exatamente a mesma lógica aqui, exceto que agora temos um raio diferente. Nosso raio não é mais 1 vezes o seno de s. E eu sei que isso parece muito confuso, mas o que você precisa dizer é apenas em qual nível somos paralelos ao eixo x. Estamos meio que rastreando outros círculos onde temos outros planos se cruzando com nossa esfera unitária, e fazemos isso girando com S. Ao fazer isso, nosso raio vai mudando, com uma função que vai nos dizer onde estamos acima ou abaixo do plano xy. É assim que vamos girando acima ou abaixo do plano xy. Ou seja, teremos isso para raios diferentes de 1, e, ao mesmo tempo, estamos girando em torno do eixo z. O mesmo vale para a coordenada y. Agora, a coordenada z é muito simples, vai ser apenas uma função de t. Afinal, não depende de como estamos girando por aqui em qualquer altitude. Afinal, z é a nossa altitude. Agora que fizemos isso, podemos ir direto para esse diagrama bem aqui. Nossa coordenada z vai ser o seno de t. Portanto, nosso z é igual ao seno de t. Então, vamos escrever isso. Z vai ser igual ao seno de t. Agora sim, cada ponto nessa esfera pode ser descrito como uma função de t e s. Também não podemos deixar de pensar em que faixa essa função é definida. Você poderia pensar, para qualquer dado t, s vai percorrer todo o caminho. Nós vemos isso bem aqui. Em qualquer nível visto de cima, s vai realizar uma volta completa. Então, pensando nisso em termos de radianos, s vai estar entre 0 e 2π, e t é essencialmente a nossa altitude na direção z. Então, vamos percorrer todo
todo o caminho indo de menos π sobre 2, que é quanto corresponde esse ângulo, até chegar aqui em cima. Não precisa dar uma volta completa. Sendo assim, t vai até π sobre 2. Pronto, já temos a parametrização. E é legal escrever isso aqui agora de uma forma que seja mais reconhecível. Se a gente quiser escrever essa superfície como um vetor de posição, podemos fazer assim. Podemos escrever r como sendo uma função de s e t, e isso sendo igual à nossa componente x. Bem, nossa componente x vai ser o cosseno de t vezes o cosseno de s e chapéu. Aí, isso mais a nossa componente y, que é o cosseno de t vezes o seno de s j chapéu, mais a nossa componente z, que vai ser apenas o seno de t k chapéu. E esses aqui são os intervalos que esses parâmetros vão assumir. Bem, aqui é apenas o primeiro passo. Nós parametrizamos a superfície. Agora, precisamos configurar a integral de superfície de acordo com essa parametrização. Para fazer isso, a gente precisa realizar um produto vetorial, algo que pode ser um pouco difícil, mas nós vamos fazer isso com muita calma. Aí, depois, vamos calcular a própria integral. Então, eu vou deixar aqui para você um grande abraço e dizer que te aguardo no próximo vídeo.